vamos falar desses CDBs rendendo mais do que 100% do CDI. CDBs que você vê muito por aí, como por exemplo do Mercado Pago, rendendo mais de 120% do CDI, até 140%. Você já deve ter visto promoções do tipo e eu vou te explicar aqui nesse vídeo algumas informações muito, mas muito importantes mesmo, que você muitas vezes acaba deixando passar batido, acaba não estando bem informado e deixa o seu dinheiro lá achando que está investindo, mas na verdade aquilo não é um tipo de investimento. Então eu já vou começar por aqui. Existe diferença de cofrinho para CDB. Nesse caso de 140% do CDI, que é o foco desse vídeo aqui, a gente está falando do CDB que o Mercado Pago ofereceu recentemente, rendendo esse valor, né, essa porcentagem. Porém, existe também os cofrinhos, como cofrinhos do Nubank e também os do Mercado Pago. Isso aqui não é um tipo de investimento, não tem como você falar e achar, né, eu tô deixando meu dinheiro investido lá, pensando a longo prazo. Não, isso não existe. Os cofrinhos foram feitos apenas para você se organizar e usar aquele dinheiro no curto prazo. Então, se você quiser pagar alguma conta na semana que vem, você deixa o seu dinheiro lá naquele mesmo aplicativo que você geralmente usa todos os dias, para não ter que passar para outro lugar. Então, você coloca no cofrinho e semana que vem, ou daqui 15 dias, você vai usar aquele dinheiro. Por isso, o cofrinho é uma estratégia para esse tipo de pessoa, não para quem está pensando em médio e longo prazo. Alguém que tem patrimônio relevante não vai usar cofrinho, isso não é investimento. E agora falando sobre o CDB do Mercado Pago rendendo 140% do CDI, já me conta se você foi atraído por esse tipo de promoção, se você investiu esse dinheiro. Aqui de fato estamos falando de um CDB mesmo, que você vai pegar o seu dinheiro de forma manual e aplicar nesse tipo de investimento. Só que existem algumas características por trás. A primeira coisa, se tratando do Mercado Pago, ele não é um tipo de banco de investimento. Ele não é considerado banco de fato, tradicional. Ele é uma instituição de pagamento. Se a gente puder dizer, o mais próximo que ele chega é de banco digital. Então não tem como você dizer que a segurança do Mercado Pago é a mesma segurança do que se você investir em um banco de investimento como o BTG Pactual, como outros bancos focados em investimento. O maior deles é o BTG Pactual atualmente, então para quem está pensando em construir patrimônio relevante, ser um investidor sério mesmo, vai focar em um banco de investimento mesmo, de fato. O Mercado Pago, ele foi criado como uma instituição de pagamento para você fazer transações ali do dia a dia. E aí ele usa, outros produtos de investimentos, como produtos do BTG, produtos de outros bancos, para divulgar na plataforma deles. Ou seja, quando você aplica o seu dinheiro em algum CDB que foi divulgado pelo Mercado Pago, não é o Mercado Pago o emissor desse investimento, e sim algum outro banco por trás, como o BTG Pactual, Banco do Brasil, outros bancos maiores que podem emitir esse tipo de ativo. E você não fica sabendo disso quando você aplica o seu dinheiro lá na hora, e sim depois. Então, como você vai saber se você vai estar emprestando seu dinheiro para um banco seguro de fato ou não? Por isso, se você quer investir de forma séria, pensando a longo prazo, você já tem que escolher um lugar onde você vai ficar por muitos anos investindo de forma séria. E não abrir a conta no Mercado Pago só porque surgiu essa promoção, essa oportunidade. Isso foi feito mesmo para atrair clientes novos e geralmente tem limite de data, limite ali para esse CDB deixar de existir. Tem também limite de valor, capital para você aplicar, já vou falar sobre isso. E também esse tipo de promoção é apenas para alguns clientes específicos, como os clientes novos, como eu falei, e clientes que fazem parte de alguma campanha do aplicativo, e enfim. Então não tem foco nenhum no longo prazo, e é isso que a gente busca. Eu não tô querendo investir pensando no curto prazo. Primeiro que tem um prazo de vencimento, esse CDB nem existe mais. Tô usando ele como exemplo para, se você vê outro tipo de CDB futuramente como esse, você já saber como que esse tipo de coisa funciona. Então eles determinam um prazo de vencimento, no caso durou um mês, por tempo limitado, e só poderia aplicar se fosse até 5 mil reais. Geralmente é até 5 mil, mas pode ser que seja até 10 mil, outros CDBs podem ter essas diferenças de valor. Isso significa que quem tem algum patrimônio bastante relevante, por exemplo, 100 mil reais, 1 milhão, não consegue aplicar nesse CDB que rende 140% do CDI, porque é insustentável para o Mercado Pago, devolver essa rentabilidade, corrigir esse valor
com os juros e entregar para o investidor. Por isso, nenhum investidor sério vai ficar buscando por essas oportunidades para fazer o seu dinheiro render o máximo possível no menor período de tempo possível. Não existe isso. E aí a outra característica é que depois que esse período acabar, quando vencer, a rentabilidade volta para a rentabilidade padrão, que é geralmente 100% do CDI, ou se a rentabilidade padrão do Mercado Pago for de 120%, como eu acredito que é atualmente, aí volta a render 120%, que já é uma rentabilidade maior do que a tradicional. Isso significa que o seu dinheiro está correndo mais risco do que se estivesse rendendo 100% do CDI. E aí vai depender do seu objetivo. Se você estiver querendo correr um risco maior assim, já tiver sua reserva de emergência e tudo mais, se você quiser deixar o seu dinheiro lá rendendo esse valor, ok. Mas se o seu objetivo for formar sua reserva de emergência nesse tipo de investimento que promete rentabilidade alta, já está errado. O objetivo da reserva não é render muito, e sim priorizar a segurança acima da rentabilidade. E agora um detalhe muito importante, preste atenção. Se estiver escrito CDB de fato, você sabe que você tem a garantia do FGC. O problema é que você não sabe qual banco que é. Você descobre depois que você aplicar. Então, você não consegue saber para qual banco você está emprestando esse dinheiro. Sabe apenas que é CDB, então vai ter a garantia do FGC. Porém, se não estiver escrito que é um CDB de fato, estiver apenas escrito o seu dinheiro rendendo 140% do CDI, o seu dinheiro rendendo 120%, rendendo mais onde, né? Em que aplicação? Qual que é o lugar que o seu dinheiro vai ficar? Porque se você mesmo com pouco dinheiro não exigir as informações adequadas que você precisa saber, é direito seu, quando você tiver muito dinheiro, vai ser fácil para alguém te passar a perna, para você viver atrás de rentabilidade alta, querendo dobrar o valor que você tem em um período curto. Isso não existe. Um ponto positivo, e agora falando sobre um ponto positivo que eu consigo enxergar nesse caso, porém não é o suficiente para dizer que eu investiria nesse tipo de CDB ou que eu abriria uma conta no Mercado Pago só para deixar meu dinheiro lá. Então esse ponto positivo é pelo fato de ter liquidez diária, D+0. Tem mais liquidez do que o próprio Tesouro Selic, porque você consegue resgatar finais de semana. Mas não compensa, sendo que tem CDBs que fazem isso e também você pode deixar dinheiro em casa no final de semana. Na verdade, você deve deixar um dinheiro ali da sua reserva de emergência em casa mesmo, em espécie, além do dinheiro que você tiver no Tesouro Selic ou em outro CDB de um banco de investimento de fato, com liquidez diária, tá? E se tratando da tributação, como é um CDB, segue a tabela regressiva do imposto de renda normal, a tabela da renda fixa, começando com a alíquota de 22,5% e termina em 15% acima de 2 anos, se você deixar esse dinheiro lá. Mas uma vantagem do cofrinho agora é que ele não tem IOF, diferente de CDBs, dos investimentos de renda fixa. Então, o cofrinho, ele não tem a incidência de IOF, mas só começa a render o seu dinheiro a partir de 2 dias que você aplicou, né? A partir de 2 dias da aplicação. E também, isso não é suficiente para você falar, eu vou investir no cofrinho. Como eu disse, cofrinho não é investimento. Diferente do CDB que porém, ele serve como uma forma de você facilitar as suas contas mesmo. Só uma forma de organizar. E não como planejamento de médio e longo prazo. Por isso, para a pessoa que já movimenta dinheiro no Mercado Pago, pode ser outro tipo de instituição também, PagBank, esses tipos de instituições de pagamento, que não são bancos. Para esse tipo de pessoas que têm contas lá, já é cliente e já usa bastante, só vale a pena deixar o dinheiro no cofrinho se você for esse tipo de cliente e também tiver contas próximas para pagar, não tiver algum dinheiro alto, pensando que é lá onde você vai estar investindo de forma segura, ou então deixando a sua reserva lá. Não. E não vale a pena deixar o seu dinheiro no cofrinho se caso você não for cliente do Mercado Pago, estiver pensando em abrir conta lá só para garantir essa rentabilidade, sendo que não vai durar para sempre. E eu posso te dizer, a maioria das pessoas que querem deixar dinheiro no cofrinho ou que caem nesse tipo de promoção de CDBs nem tem reserva de emergência formada, ou então tá abrindo conta em vários lugares, várias instituições só para abraçar essa rentabilidade. Investidor de verdade não tá focado em
promessas de curto prazo, tá pensando na sua construção. Ah, daqui quanto tempo que eu vou resgatar esse dinheiro? Quanto que o meu dinheiro vai estar rendendo durante 10 anos nesse lugar? Então, o investidor de verdade não tá focado aqui em cofrinho. O que é cofrinho, gente? E essa pessoa precisa entender que o foco da sua reserva de emergência não é rentabilidade, é segurança. Não tem como, então, você dizer, ah, invista no Mercado Pago porque lá tá pagando melhor do que o Nubank, como esse comentário aqui dessa pessoa. Ou então, ah não, 120% do CDI, 115% do CDI é muito pouco, é melhor 140%. Sendo que ela nem tem a reserva de emergência, nem tá pensando na segurança, né? E eu sei, galera, que essas instituições de pagamento fazem vários tipos de promoções como essa, não é pensando no seu futuro, nos seus investimentos de longo prazo, é pensando em atrair mais clientes novos para essa empresa ter lucro com isso, para deixar dinheiro ali na conta, movimentando. Então é tudo estratégia, gente. Não vem pensar que, tá me prometendo 140% do CDI porque eles são bonzinhos e gostam de mim. Então, galera, eu espero que eu tenha conseguido tirar o máximo de dúvidas possíveis. Se tiver ficado com mais dúvidas, deixa aqui nos comentários. Eu quero trazer também explicando sobre as caixinhas do Nubank, se eu acho que o Nubank é um lugar bom de investir ou não, o que eu acho das caixinhas, os cofrinhos eu já falei aqui. E agora, para finalizar, como eu disse no vídeo, né, você deve buscar um banco de investimentos que vai te oferecer vários produtos de investimento para você ter ali uma esteira bem completa e formar uma carteira boa mesmo para toda a sua vida. E nesse caso, eu invisto pelo BTG Pactual, que é o maior banco de investimentos. Você consegue baixar o aplicativo normalmente, assim como qualquer outro banco. Ele já é um banco comercial hoje em dia também, porém com foco em investimentos, tá? Galera, eu vou ficando por aqui então. No próximo vídeo eu vou trazer falando sobre o Nubank. Eu espero que eu consiga esclarecer da melhor forma possível isso para ninguém investir às cegas. Eu não quero que você coloque seu dinheiro achando uma coisa, mas no final você não entende bem o que é, onde que tá o seu dinheiro, não sabe nem explicar. Só sabe que tá rendendo 140%, 120%, tá achando que é uma maravilha e o seu dinheiro, no final das contas, não está seguro da maneira que você gostaria e deveria. Eu vou ficando por aqui então, galera. Meu nome é Isadora Cecília e esse é meu canal Eu Tô Rica. Aqui tem tudo sobre finanças, menos a desculpa. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!